Professores, tutores e nobres colegas, boa noite. Começo aqui a apresentação do meu PIC do oitavo período, tratando sobre o estágio supervisionado 1, em que eu vou tratar do tema de revisão dos projetos arquitetônicos e estruturais para acompanhamento de execução de residência. Meu nome é Pedro Henrique Claudino, sou graduando do oitavo período. Realizei um estágio com engenheiro civil da cidade de Machado, Tadeu Basto dos Santos. O escritório em que eu realizei o estágio é um escritório menor, então eu pude acompanhar de perto toda a rotina de um engenheiro civil. Né? As ações iniciais, as atividades iniciais que foram incumbidas, passou pelo conhecimento das principais normas de trabalho, normas de projeto arquitetônico, normas de projeto estrutural, código de obras da cidade, uso de ocupação do solo, diretrizes do plano diretor. Portanto, através dessas atividades, eu pude compreender muito bem o que é um projeto arquitetônico, dos elementos que o compõem, dos tipos de desenho, a necessidade daqueles desenhos, daquelas normas, das representações, aonde eu coloco as determinadas informações e como que eu consigo facilitar isso em campo para o pessoal da execução. Né? Durante o estágio eu consegui linkar muito bem execução com o profissional de arquitetura, com o profissional o engenheiro civil e com os demais construtores. Das normas de projeto arquitetônico que a gente pode citar, a gente tem a NBR 6492, a 13532, 15575, a 9050, a 16280, que fala desde a representação de projeto de arquitetura, elaboração de edifícios no que tange condições mínimas para construção, ampliação e recuperação, edificações habitacionais, o desempenho, como que aquela norma vai tratar das edificações para segurança, sustentabilidade, termos acústicos de iluminação, acessibilidade, de forma de que todo espaço urbano seja seja acessível para qualquer cidadão, e as reformas em edificações. Agora, em específico, na área do engenheiro civil, tratando sobre projeto estrutural, que é um projeto que visa todo o cálculo e toda a análise dos processos de esforços da edificação e os elementos estruturais que serão utilizados para captar esses esforços e transmitir para o solo, mantendo a construção sempre estável. No projeto estrutural, há uma gama grande de normas para cada tipo de execução, de serviço, de material e técnica adotada, você tem um tipo de norma. Então, dentre as normas que foram apresentadas no estágio, para que se tenha um conhecimento mais amplo e um entendimento de onde vêm as bases para cálculo e análise, a gente tem normas de projeto de estrutura de concreto armado, execução de estrutura de concreto, projeto e execução de fundações, projeto de estrutura de concreto armado pré-moldado. Temos o cálculo e execução de estruturas de madeira, projeto de estruturas de aço de edifícios, cargas para cálculo de estrutura, forças devido ao vento em edificações, ações de segurança, lajes pré-fabricadas, princípios gerais da representação de desenho e a programação de soldagens para fundações. É fato e é claro para todos os nobres colegas que o cálculo e análise estrutural envolve uma gama grande de cálculos e que muitas vezes eles, dependendo da análise da dimensão da construção, é difícil realizar várias análises para então se escolher um bom método de trabalho de execução em seus materiais. Então, nesse nicho entram-se os softwares de cálculo e análise estrutural. No estágio, eu consegui trabalhar com o EBRI da AutoQI e o CPK de Multiplus. Foi uma visão superficial do que é o software. Claro que eles apresentam diversas ferramentas a mais do que foi possível ver, mas já deu uma visualização muito grande do auxílio que esses softwares podem trazer, né? Falando em específico, o Ebrick, ele é desenvolvido pela empresa AutoQI, né? Ele
trata sobre um projeto. Com ele você consegue fazer projeto estrutural tanto em concreto armado em loco quanto pré-moldado, né? E o bacana do Ebrick é que ele visa muito a compatibilização, então ele usa vários conceitos e várias compatibilizações com o BIM, né? Ele tem exportações para vários aplicativos que utilizam a plataforma BIM. O CIPCAD é bastante semelhante ao EBRIC, né? Ele traz um pouco mais de cálculo, né? Tem um projeto estrutural, um concreto armado, pré-moldado, protendido, misto e todas as funcionalidades de acordo com as normas de ABNT. E o interessante do CIPCAD é que nele você consegue o lançamento de dados de forma automática. Então, se você tem um projeto em extensão DWX, DXF, que são as extensões do CAD, possibilita uma imersão muito maior e facilita o trabalho do projetista. E se tratando específico das atividades de colocar a mão na massa, fui incumbido de analisar dois projetos arquitetônicos, analisar o cálculo estrutural, o projeto estrutural, para entender o que estava sendo trabalhado ali, os elementos, e relacionar com as obras que já estavam em execução. Então, a primeira obra, que eu não vou divulgar o nome do proprietário, vou tratar apenas como JC, é uma residência de 234 metros quadrados, constituída de dois pavimentos, o pavimento inferior de 80 metros quadrados e o térreo de 154. O projeto arquitetônico é de uma arquiteta também da cidade de Machado, tá? O pavimento inferior ele é composto por uma ampla garagem, depósito e a garagem sendo acessada pela lateral da edificação. O térreo já tem uma garagem para apenas um veículo, um dormitório, uma suíte, um banheiro, sala de estar e sala de jantar, cozinha, lavanderia com depósito e uma ampla varanda. Já o projeto estrutural da residência, a opção foi pelo concreto armado, né, com fechamento em alvenaria convencional, pavimento inferior e muros foi utilizado blocos de concreto, e o pavimento térreo e os demais fechamentos com tijolo maciço, né, fundação com sapatas e vigas baldrames para arranque de pilares, as lajes, né, receberam vigotas de concreto e lajotas de poliestireno, comumente chamado de EPS, para reduzir a carga sobre as lajes. Com o auxílio dos softwares, né, foi possível fazer um detalhamento de 7 pranchas com detalhe das peças de fundação, das vigas, pilares, formas, localização dos componentes, dimensões, detalhes, representando também quantidade de aço a ser utilizado, o tipo de aço, né, a sua quantidade tanto em peso quanto em comprimento e também a resistência utilizada pelo concreto, ou seja, todas as informações necessárias para a execução em campo. A residência JC em específico, quando eu comecei a acompanhá-la, ela estava com a etapa de concretagem já finalizada e próximo da conclusão de alvenaria. Ela já estava dando início à parte de acabamento, tanto com o chapisco e o reboco, e depois pude acompanhar também uma camada de impermeabilizante, um selante por cima do reboco para poder evitar qualquer tipo de transtorno com infiltração e esses tipos de patologia. A segunda residência, com o nome que eu trouxe para o relatório de VO, as iniciais do proprietário, é uma edificação projetada no terreno de 248,5 metros quadrados, com projeção de área construída de 182,5, também constituída de dois pavimentos, o inferior de 86,5 e o térreo de 96 metros quadrados. A descrição o layout da residência é bem parecido com a primeira, porém essa é dotada de uma área de lazer mais completa, com piscina, deck, varanda por todo o pavimento térreo e uma área gourmet também no pavimento inferior. O projeto estrutural também se baseia, semelhante à primeira residência, principalmente pelo escritório prezar bastante a padronização.
Então, todos os seus projetos são dotados da mesma quantidade de informações, desenhos, tipologias, cores e blocos para sempre garantir a padronização e cada vez melhorar a qualidade do que sai do escritório, chega na obra e da construção final. Essa residência, essa obra, já tinha sido feita a etapa de fundação, então estava começando-se a alvenaria do pavimento inferior, então eu consegui acompanhar melhor o que é um canteiro de obras, o dia a dia e dos empecilhos, das montagens, de todas as formas e os acessórios para as etapas da construção. Pude acompanhar muito bem a montagem da primeira laje que divide o pavimento inferior do pavimento térreo, né? O processo de escora, o processo de formas, os cuidados que tem que ser na montagem das vigotas, das lajotas, que também as lajotas também foram optadas pelo EPS, o conhecido isopor. Então, após a montagem da laje, na região, na cidade, houveram alguns, em torno de 2, 3 dias de chuvas intensas. Então, optou-se por segurar, fazer alguns trabalhos que fossem possíveis de ajuste, mas a concretagem deu uma paralisada, mas ainda assim consegui acompanhar todo o processo de concretagem, os cuidados posteriormente para perfeita cura do concreto e todos os cuidados para ter um acabamento bem legal. Posteriormente também consegui acompanhar a continuação dos pilares da alvenaria e a preparação para a segunda laje, que seria a laje do térreo, e a finalização da parte de alvenaria. Dando continuação, e o que a gente pode trazer como consideração e aprendizado é que o estágio supervisionado é um instrumento fundamental na formação do discente. Porque é um momento que você aprende a prática, que você consegue correlacionar todo o conteúdo absorvido em sala de aula. Na minha visão, o conteúdo ele é dividido em parcelas. Então, a cada semestre, um conjunto de informações se une e vai complementando aquele conhecimento. Mas o conhecimento teórico, ele exige também uma parte prática, para você conseguir relacionar todos aqueles elementos calculados e aprendidos em sala de aula, você entender como eles são levados para campo, como eles são representados em campo, quais são as dificuldades para a implantação, quais são realmente as funções dele exercendo dentro de uma obra. E para essa completude de todas essas informações, um projeto muito bem estruturado, e para isso tem-se auxílio de vários softwares, e aí a gente pode citar o AutoCAD, no tocante a projetos arquitetônicos e projetos estrutural também para representação, e temos também os softwares, as plataformas de cálculo e análise estrutural, como o EBRIC, que foi citado, o CIPECAD, são todos projetos, são todos programas que proporcionam ao engenheiro análise com diversos sistemas construtivos, ou seja, consegue-se levar para o cliente também uma alternativa mais racional. O que é uma alternativa mais racional? Em que o tempo, o dinheiro e mão de obra eles são empregados de forma mais efetivas. Evita-se muito o retrabalho com isso. A parte de acompanhamento de obras é fundamental, porque é aquele momento que você entende a linguagem e a locução do que o projeto fala e do que os profissionais da construção também falam. Então, de repente, na faculdade você tem uma linguagem mais técnica, mas quando se chega em campo, a ser utilizada é outra, os termos utilizados, os materiais, como que os materiais são armazenados, como que você trabalha, qual que é a facilidade que determinada equipe tem, então para você entender qual que é a logística, analisar as variáveis, por exemplo, como o tempo, empecilhos, como a chuva, ou então um atraso na entrega do material. Então, realmente viver esse dia a dia do engenheiro, acompanhá-lo no atendimento ao cliente, acompanhá-lo na negociação, acompanhá-lo
na compra de materiais, na solicitação de orçamento. Tudo isso é importante para tendenciar e para te mostrar como que será o seu possível campo de trabalho, o seu possível futuro profissional, enquanto você está no banco acadêmico, que é aquela oportunidade ainda de chegar no professor, tirar uma dúvida, de fazer uma outra matéria, de completar a sua carga horária, né? Porque senão depois você cai no mercado de trabalho sem entender o que que você quer fazer, quais que são as dificuldades, e aí o processo de inserção nesse mercado de sucesso ele é muito mais lento. Então, o estágio com engenheiro já formado, sólido e que consiga abrir realmente o conhecimento para você é essencial para a formação. Pessoal, esse é o meu relato sobre um artigo que eu trouxe para o PIC. Espero que vocês tenham gostado. Estou aberto às dúvidas e o que eu puder passar do estágio, eu vou ficar bastante contente e vou compartilhar o máximo com vocês. Obrigado.